somos um espetáculo para o mundo. O que isso significa? Somos um espetáculo para o mundo. O que isso significa? E todas as quartas e domingos pela manhã, e nesse próximo fim de semana, também domingo à noite, nós estamos trabalhando o livro de Atos, versículo por versículo, capítulo após capítulo. Olha que interessante, já vamos completar 3 anos estudando o livro de Atos, sem perder uma parte dele, capítulo após capítulo e versículo após versículo. E eu quero terminar logo, o mais rápido possível, porque eu quero entrar na grande carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Então, vamos ler Atos 25, do 13 ao 27, eu quero fechar o capítulo 25 de Atos, vão ficar faltando apenas 3 capítulos para terminarmos este livro, Atos 25, do 13 ao 27, e nós vamos então efetuar a leitura. Você pode me acompanhar silenciosamente. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, grave esse nome, Agripa e Berenice, chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano considerar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele, acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse em custódia, até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever à sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Muito bem. Ok? Agora um último versículo nessa parte introdutória. 1 aos Coríntios capítulo 4, verso 9. 1 aos Coríntios capítulo 4, verso 9. Você vai perceber depois como é que os dois textos vão se encaixar. Palavras de Paulo, tá? Porque me parece que Deus nos pôs a nós
os apóstolos, os pregadores da palavra, os líderes da igreja, em último lugar, como condenados à morte, viemos a ser um espetáculo para o mundo. Olha aí a palavra de onde eu tirei o título da minha mensagem. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Amém? Repetindo meu tema, somos um espetáculo para o mundo. O que isso significa? Alguém aqui já passou por uma situação em que foi colocado por várias vezes diante de grupos diferentes e teve que explicar a mesma história vez após vez para todas essas pessoas? Alguém aqui já passou por uma situação assim? Foi colocado diante de um monte de pessoas, um momento, teve que explicar uma história, depois veio novamente outro grupo, teve que repetir a história, e assim por várias vezes. Alguém já passou por isso aqui? Bruno, Adriana? Ok. Eu sei bem o que é isso. Você fala uma vez para um grupo, fala a segunda vez para outro grupo, fala a terceira vez para mais outro grupo, e isso vai se repetindo indefinidamente, até que você se cansa, você fica esgotado por ter que compartilhar a mesma narrativa, sempre. Todas as vezes que eu fiquei hospitalizado, seja por motivo de acidente, ou por algum tipo de doença crônica, sempre que chegava uma visita nova em casa ou no hospital, lá estava eu, repetindo a mesma e cansativa história para todo convidado novo que chegasse à minha presença. Eu fico lendo Atos, e nós que já estamos acompanhando Atos há quase 3 anos, eu fico imaginando o esgotamento de Paulo. Eu fico pensando no seu cansaço mental, ele que estava já preso há 2 anos, 2 anos preso em Cesareia, e era tratado agora como um animal de circo, como um bicho de exposição pública, sendo procurado o tempo todo por pessoas importantes e outras que nem eram tão importantes assim, mas que queriam saber daquele prisioneiro curioso que dizia ter alguma coisa, alguma revelação especial de Deus, e que era odiado pelos judeus por onde quer que ele passasse. Paulo, primeiro, como nós sabemos, em Jerusalém, teve que se explicar para o Sinédrio por pelo menos 2 vezes. O Sinédrio era o tribunal judaico. Ele foi transferido para a cidade de Cesareia, uma cidade costeira, marítima, e ali Paulo teve que se explicar para Félix, governador, por várias vezes. Agora chega Festo, o novo governador, e Paulo tem que se explicar para ele de novo, e ele lá mofando na cadeia, criando teias de aranha, entregue às baratas, esquecido por todos, sem nenhuma noção de quando o seu quadro adverso, o seu quadro problemático iria ter um fim, querendo pregar a palavra, querendo evangelizar, querendo viajar, mas sem poder sair dali, porque ele estava algemado. E para piorar a situação agora, ele tem que se apresentar para o rei Agripa e a sua esposa. E novamente, só para satisfazer os anseios curiosos dos seus observadores, porque ninguém deles
seria capaz de dar jeito na situação de Paulo. Nenhum deles estava interessado em saber o que realmente estava acontecendo, fazer justiça e libertar Paulo das suas algemas, Paulo da sua prisão. Vamos ao contexto de Atos para a gente poder entender, principalmente aqueles que estão chegando agora. Como já falamos aqui, por mais de 2 anos Paulo estava preso, aguardando seu julgamento. E ele percebeu que quando houve a troca do governador Félix para o governador Festo, Festo queria ficar bem com os judeus de Jerusalém. E ele queria entregar Paulo para ser julgado pelos judeus. E aqueles judeus, na verdade, não queriam julgar Paulo coisa nenhuma. Eles queriam assassinar Paulo. Eles estavam esperando apenas uma oportunidade de que Paulo saísse ali da prisão de Cesareia, e no trajeto para Jerusalém estavam armando uma emboscada para capturá-lo e matá-lo, a sangue frio. Porque Paulo representava para eles um obstáculo para a fé judaica. Eles viam Paulo como um impostor, como um blasfemador, como alguém que estava pregando inverdades acerca desse tal de Jesus que morreu e ressuscitou, algo que eles não compreendiam e não aceitavam. Sabendo então desse plano secreto dos judeus, Paulo apelou para quem? Para César, o imperador romano. E sendo ele cidadão romano, Paulo não poderia ser julgado por outra corte que não fosse a corte romana. E o governador Festo é obrigado a atender ao desejo de Paulo. Só que agora, e aqui a gente começa a tratar do tema de hoje, entra nessa história complicada de Paulo 2 novas personagens. Seus nomes: Rei Agripa e Berenice. Rei Agripa e Berenice. Quem era Agripa? Olha que curiosidade. Muitos não sabem disso. Agripa, o rei Agripa, era filho de Herodes. Aquele Herodes que no capítulo 12 de Atos foi comido por vermes. Lembra da história? Porque não deu glória a Deus. Foi exaltado como uma divindade durante uma audiência pública, orgulhou-se da exaltação recebida, e por não ter dado glória a Deus, ele foi comido por vermes. Atos capítulo 12. Esse mesmo Agripa, ele era bisneto daquele Herodes que matou todas as crianças até 2 anos de idade, lá nos evangelhos, tentando matar Jesus. Quem conhece os evangelhos sabe da história que eu estou falando. Então, Agripa fazia parte de uma linhagem real. Agripa era da família herodiana. Ele tinha sangue azul, sangue nobre, um dos mais respeitados em sua época. E quem era Berenice? Ela era irmã do rei Agripa, que tinha ficado viúva do seu próprio tio, irmão do seu pai, com quem ela se casara. E agora, segundo os comentários da época, Berenice, irmã de Agripa, estava amaziada, ajuntada com o próprio irmão. Eles tinham um caso, eles moravam juntos, eles eram um casal, 2 irmãos, todos descendentes, repito, de Herodes o Grande. Herodes que tentou matar Jesus, Herodes que reconstruiu o templo de Jerusalém. E o governador Festo dependia da aprovação de Herodes para estar ali em Cesareia, como governador daquela província que abarcava também Jerusalém. E ele faz uma grande festa de recepção para esse casal, com o propósito de lhes apresentar Paulo, aquele prisioneiro complicado, difícil de se entender o motivo da sua prisão.
Festo não conseguia compreender por que é que os judeus odiavam tanto Paulo. Não conseguia entender por que motivo ele deveria levar Paulo para o imperador. Então ele tinha que ter um motivo concreto para, na sua carta, escrever para César, o imperador: olha, eu estou te mandando este prisioneiro, que é cidadão romano, por este motivo. Aqui está a acusação. Só que Herodes era judeu, Agripa era judeu, conhecia dos negócios da fé judaica. Tanto é que você se lembra na história, lá nos evangelhos, que ele sabia que havia um Messias profetizado. O rei dos judeus era para ele uma ameaça, porque poderia tomar o seu lugar no trono. Por isso ele ordena a morte de todos os meninos até 2 anos. Herodes tinha de fato conhecimento das questões de Israel. Então Festo decide colocar Paulo diante de Agripa, Herodes Agripa e Berenice, sua irmã e companheira, para ele poder entender melhor o que estava acontecendo. Ou seja, mais uma vez, Paulo era colocado diante de um grande grupo curioso, um grupo que não tinha nenhuma fome de Deus, um grupo que não estava sedento por coisas espirituais, mas queria apenas saber daquela novidade, daquele prisioneiro que estava agitando as multidões. E aqui Paulo tem a ocasião de narrar o seu testemunho. Vou falar sobre esse testemunho no domingo que vem pela manhã, 9 da manhã, não falte. Mas Paulo sabia que o que ele falaria seria apenas para satisfazer a curiosidade daqueles ouvintes, porque Paulo estava naquele momento diante do rei Herodes Agripa como uma atração circense, como uma mercadoria pública interessante de exposição. Foi nesse sentido, irmãos, escutem, que ele escreveu 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Dá para repetir aí? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Eu quero que você entenda esse texto, para você compreender a profundidade dele. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, os líderes cristãos, os pregadores do evangelho, os pastores da igreja de Jesus, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como diante de homens. Vamos lá, se liga aqui em mim, você que está em casa. Nós não temos ideia, como cristãos ocidentais, como cristãos brasileiros, nós não temos ideia do significado real dessas palavras de 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Porque nós temos todas as comodidades, todas as facilidades para vivermos a vida cristã como bem entendermos, como bem quisermos. Podemos ficar com o nosso templo aberto 24 horas por dia, e mesmo nesse período de toque de recolher, se nós trancarmos ali as nossas grades e decidirmos que vamos fazer uma vigília, ninguém poderá invadir esse espaço para nos proibir. Estou falando alguma mentira aqui? Claro que não. Vivemos numa democracia, temos liberdade religiosa, mas existem irmãos nossos, escute isso, igreja, existem irmãos e irmãs nossos em outras partes do mundo, para quem estas palavras de Paulo, de 1 Coríntios 4, 9, continuam sendo reais, continuam sendo palavras concretas. Coloca a imagem aí do irmão Nabil, coloca aí a imagem do irmão Nabil, por favor. Ok, olha,
Esse é o querido irmão Nabil, que nesse fim de semana foi morto com um tiro de fuzil na cabeça por um grupo de extremistas islâmicos, pelo simples fato de ter doado dinheiro para ajudar na construção e reforma de um templo cristão no Egito, um país que goza de certa liberdade para adorar entre os muçulmanos. Irmão Nabil, ele foi fuzilado, e pena que eu não achei mais a imagem do seu fuzilamento, que eu ia trazer para vocês aqui assistirem. Ele foi fuzilado diante das câmeras, ao vivo, mostrado para todo mundo o seu martírio, pelo simples fato de ele ter ajudado, repito, a financiar a construção e a reforma de um templo cristão no Egito. Isso é realidade ainda, irmãos. Nós não sabemos mais o que significa essa realidade no Brasil, mas em boa parte do mundo isso ainda acontece. Quer ver mais uma? Solta aí da mão quebrada. Olha que mão, olha ali. Dedos todos disformes, todos fora do lugar. Um irmão nosso, que no mundo islâmico agora, esses dias, teve várias marteladas na sua mão, simplesmente porque foi pego lendo a Bíblia. Foi pego lendo a Bíblia. E a mão desse irmão, após as inúmeras marteladas, ficou totalmente desprovida de movimentação. É uma mão que se tornou inútil para ele. E isso aconteceu porque ele estava simplesmente lendo a palavra de Deus. Como é que a gente reage a isso? Aí Paulo diz: nós que estamos na linha de frente do Evangelho, nós que estamos pagando um preço por Jesus, fomos feitos como um espetáculo para o mundo. Só que eu quero que você medite comigo no contexto em que Paulo escreve esse versículo 9. Paulo está fazendo uma crítica ferrenha à igreja de Corinto, há mais de 2000 anos. Paulo está puxando a orelha daquele povo. Vamos ver o que ele diz antes. Versículo 8. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. E depois do 10 ao 13. Para ele poder dizer que ele tinha sido feito um espetáculo para o mundo. Olha o que ele diz antes para os Coríntios, ó. Vocês, irmãos, vocês da igreja de Corinto, vocês que foram ovelhas que eu ganhei para Cristo, vocês que foram uma igreja fundada por mim, Paulo havia fundado a igreja de Corinto, vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Versos 10 ao 13. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês, meus irmãos, minhas ovelhas, vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, queridos, aplaudidos, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. E trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos.
Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Que palavra forte, irmãos. Olha o que Paulo está dizendo. Eu sou o lixo do mundo. Eu sou a escória da terra, o que há de mais desprezível, o que há de mais insignificante. Mas vocês não, vocês são reis, vocês são especiais, vocês têm um brilho maior, vocês devem ser louvados, ovacionados, aplaudidos. Paulo está sendo irônico. Paulo está sendo sarcástico. Mas sabe o que é mais espetacular? Para vergonha minha e para vergonha sua. Esse contexto que eu te apresentei como sendo o contexto dos Coríntios, no 4º capítulo que Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, escute isso, não é apenas o contexto daquele grupo, não, é o meu e o seu contexto também. Você é capaz de entender isso? Aquele grupo para o qual Paulo fala, que tinha tudo, ao contrário dele que não tinha nada, aquele grupo não representava apenas a igreja de Corinto, aquele grupo representa nós, a igreja de Jesus do século 21, em sua grande maioria. Fazemos parte hoje de uma igreja orgulhosa, arrogante, interesseira, rica, inchada, opulenta, majestosa, metida a besta. Uma igreja que não conhece mais o dom de sofrer, porque o sofrimento pode ser um dom. Uma igreja que não conhece mais a prática do sofrimento em prol do evangelho. Uma igreja que é espetáculo para o mundo, sim, mas não por causa de Jesus, mas por causa do nosso mau testemunho, por causa dos nossos posicionamentos anticristãos. Quer ver só? Solta aí aquela matéria do pastor que está sendo processado. Solta aí. Aí. Grupo LGBTQIA+, é uma confusão também isso terrível. Querem processar pastor que desejou a morte de Paulo Gustavo. Todo mundo sabe quem é Paulo Gustavo, né? Aquele ator, comediante, engraçadíssimo, homossexual, que está lutando entre a vida e a morte, vítima da Covid-19. E houve um pastor de uma grande igreja no Brasil que disse que oraria pela morte dele para que ele fosse morar com o senhor dele, que é o diabo. Você acha isso correto? Hein? Isso é correto, irmã Jô? Orar pela morte de um ímpio, de uma pessoa que não conhece a Jesus, que ele morra logo, que ele vá para o inferno logo. É correto isso? Irmã Cleia, Rogéria, Eliane? É claro que não. A Bíblia diz que Deus não deseja a morte do ímpio. Se Deus Todo-Poderoso, que tem o poder para julgar a todos nós, não deseja a morte de uma pessoa que não tenha chegado ao conhecimento da verdade dele, por que nós desejaríamos isso, irmãos? Não importa o estilo de vida de ninguém, se é gay, se não é, adúltero não é, assassino não é. O que importa é que todos, e isso inclui nós, somos carecentes da graça de Deus.
E nós temos que orar pela salvação das pessoas, para que as pessoas se encontrem com a graça redentora de Jesus. Então é esse o testemunho público, é esse o espetáculo às avessas que a igreja do século 21 dá para o mundo. Uma igreja que não se importa com o pecador, uma igreja que está escondida atrás das aparências legalistas, uma igreja que vive de fachada, prega uma coisa, mas pratica outra, e está longe da palavra viva, porque só prega sobre ela, mas não a vivencia na prática. Vocês se lembram, já falei aqui recentemente, quando Jesus está de viagem para Jerusalém com os discípulos, eles passam por Samaria, ou melhor, numa cidade samaritana, e ele manda que seus discípulos preparem um local para eles descansarem. Ache uma pousada, uma casa, onde eles pudessem passar a noite nesse processo de viagem. E quando os samaritanos souberam que eles estavam indo para Jerusalém, por uma questão de rixa, uma rixa centenária, uma confusão que já durava muito tempo entre eles, uma questão até racial, os samaritanos não aceitam Jesus, não recebem Jesus e sua comitiva. Lembram da palavra de Tiago e João? Os apóstolos mais próximos de Jesus, junto com Pedro: Senhor, se o Senhor quiser agora, a gente manda cair o quê? Quem é que lembra? Fogo do céu, para consumir essa aldeia, porque eles rejeitaram a tua presença. Jesus olhou para os dois que queriam se sentar lá na glória, um do lado de Jesus e o outro do outro lado, que queriam reinar com ele, queriam ter uma posição privilegiada com ele, quando chegasse o fim dos tempos. Jesus fala assim para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês ainda não me conheceram, vocês ainda não se entenderam, vocês ainda não compreenderam qual é o cerne, a essência da minha mensagem. Eu não vim para destruir, eu não vim para condenar, eu vim para salvar e amar. Amém, meus irmãos? Então há muitos de nós hoje que estamos agindo como os discípulos de Jesus, como esse pastoreco, vou falar assim, pastoreco, que orou pela morte desse famoso ator. Sejamos um espetáculo para o mundo, como vários de nossos irmãos têm sido por aí afora, simplesmente por se decidirem morrer em prol do Evangelho, morrer por causa do nome de Jesus. E quando a gente olha para a história do cristianismo, a gente percebe que de fato essa palavra de Paulo, ela foi uma realidade. Nós sabemos que o apóstolo Tiago foi morto à espada, foi decepado. Nós sabemos que Estevão, o primeiro mártir, que não era apóstolo, mas era um pregador da palavra, foi apedrejado até a morte, diante de multidões. Nós sabemos que Paulo foi decepado durante o reinado do imperador Nero. Nós sabemos que João, o apóstolo, foi desterrado, exilado para uma ilha, a ilha de Patmos, onde permaneceu até a sua morte, isolado dos seus entes queridos. Nós sabemos que Pedro, segundo a tradição cristã, foi crucificado de cabeça para baixo, para não se parecer com o seu mestre Jesus, porque ele não se achou digno disso. Então todos os grandes homens de Deus do passado, que fizeram história, tornaram-se espetáculos públicos. A coisa é muito diferente desse evangelho, da falsa prosperidade que nós vemos por aí, irmãos.
desse evangelho de riquezas, onde cada pastor tem 3, 4 carros importados, aras com cavalos de raça, viajam para os Estados Unidos várias vezes ao ano, graças às contribuições dos fiéis incautos e descuidados. Não, irmãos, somos um espetáculo para o mundo no sentido de encarnar esse Jesus, de viver esse Jesus que esta sociedade corrompida não aceita. Somos um espetáculo para o mundo no sentido de andarmos na contramão da cultura, não aceitando esses valores mesquinhos que tentam nos passar como normais. Somos um espetáculo para o mundo no sentido de lutarmos contra as obras da carne, contra a influência de Satanás nos vários setores da sociedade. Nesse ponto sim, encarnando Jesus, vivendo o evangelho do amor e da graça, mas nos posicionando firmemente contra qualquer tipo de heresia, contra qualquer tipo de falso ensino, contra qualquer prática que possa tornar a Bíblia obsoleta ou antiquada, que possa fazer com que a Bíblia não se torne mais um livro a ser vivido e seguido hoje. Nós nos posicionamos contra isso e sofreremos por isto, se necessário for. Há muita gente tentando hoje implantar o reino de Deus à força. Há muita gente tentando implantar o reino de Deus goela abaixo. Queridos, escutem uma coisa: nós não precisamos de um presidente evangélico, nós não precisamos de ministros evangélicos, nós não precisamos de um governador evangélico, nós não precisamos de um prefeito evangélico, nós precisamos de homens de caráter, compromissados com a justiça social, com o bem-estar comum, porque os evangélicos que nós temos visto e que têm assumido cadeiras públicas são uma vergonha para o reino de Deus. Não importa se ciclano, fulano é espírita, é católico, não importa se ele é um cidadão de bem, se ele é uma pessoa de visão, se ele tem alma voltada para o social, nesse eu voto, ele é digno do meu voto. Mas votar só porque fulano frequenta uma igreja? Não. Aí nós vamos ser espetáculos para o mundo, repito, mas de modo negativo, pejorativo, contrário ao que é esperado do povo de Deus. Então que nós, diante dessa palavra, possamos estar atentos se a nossa vida, particularmente falando, privativamente falando, eu, você, individualmente falando, se a nossa vida tem sido de fato um espetáculo para a glória de Deus, se as pessoas têm enxergado no meio desse caos que prevalece, segurança e firmeza nas nossas palavras, nos nossos gestos e nos nossos pensamentos. Vamos ficar em pé?